pessoal! Tá começando mais um episódio especial do nosso Radar Podcast. Nesse Outubro Rosa, a gente vai além da prevenção e fala sobre um tema que representa recomeço, autoestima e esperança, a reconstrução mamária após o câncer de mama. E para conversar sobre isso, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Marcelo Azevedo, médico cirurgião plástico, que vai explicar tudo sobre quando e como a reconstrução pode ser feita e o quanto esse processo faz a diferença na vida das mulheres. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Larissa. Doutor, antes da gente falar propriamente da reconstrução, eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E o que o senhor pode destacar de prevenção e cuidados aí? Aliás, muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E é muito legal, ainda mais no mês de outubro, que é um mês muito importante, do mês de conscientização do câncer de mama, a gente voltar e abordar essa parte, né? Eu acabo pegando uma parte que, às vezes, o paciente já passou por aquele processo de diagnóstico, então a gente acaba pegando uma parte um pouquinho à frente desse diagnóstico, que é quando o paciente já está no tratamento cirúrgico. E é muito importante a gente conversar e conscientizar com relação aos bons hábitos, que hoje em dia já tem alguns estudos mostrando que os bons hábitos, desde uma alimentação adequada, desde parar com o cigarro, com o álcool, com relação ao controle de alguns alimentos inflamatórios ou superindustrializados, a gente tem uma diminuição no mínimo de 30% dos cânceres de mama. Então, são efeitos muito pequenininhos que são efetivos para a prevenção. Mas é muito importante conscientizar com relação ao autocuidado, com relação à palpação. Isso o mastologista ou o ginecologista ele sempre aborda isso nas consultas, né, de rotina. E com relação à periodicidade dos exames de mama, né? Tanto da ultrassonografia, da mamografia, para poder fazer esse diagnóstico quanto mais precoce possível, melhor. Então, tá sempre cuidando ali anualmente, né? Sim, sim. Existem algumas rotinas, tem algumas padronizações com relação a, por exemplo, qual que vai ser a idade da primeira mamografia, se vai ser com 35, com 40 anos. Tem algumas peculiaridades de acordo com, vamos falar assim, cada mulher, principalmente com relação a risco já precoce. Então, já teve histórico familiar, pode ser que adiante esse primeiro exame, mas nada melhor do que um ginecologista ou mastologista para poder fazer essa indicação precisa de quando ele vai começar, quando ela vai começar. Mas eu vejo muita gente hoje em dia que às vezes negligencia o autocuidado básico, né? Então, como a gente, na verdade, não faço só a cirurgia de reconstrução mamária, eu faço cirurgias estéticas de mama também, a gente nota que às vezes o paciente pouco se conhece, ela pouco se toca e ela tem poucas às vezes, informações com relação a isso. Então, é muito importante. E a gente acaba sempre abordando isso na consulta também, de que a paciente, na verdade, ela tem esse autocuidado. Apareceu alguma lesãozinha nova, uma coisa diferente, um nódulozinho, uma gordurinha, vamos falar assim, diferente, uma coisa mais diferente, ou dor, ou sangramento pelo mamilo, são características que não são normais e que devem ser abordadas. Tem que ter um cuidado. Com certeza, tem que procurar o especialista com relação a essa parte. Então, a gente finaliza falando que quanto antes a mulher descobre, mais as chances de cura e até mesmo a prevenção ali da mama, né? Sim, é fundamental. O diagnóstico precoce é fundamental com relação inclusive, ao tipo de tratamento que vai ser feito. Então, por exemplo, às vezes, até contando um pouco de uma história pessoal, uma paciente que estava num processo de cirurgia mamária estética, um levantamento de mama, tudo, com os exames todos normais, e que toda vez que a gente faz uma cirurgia de mamoplastia dessa, a gente manda, independente que os exames de mamografia, ultrassom estejam normais, a gente manda para analisar esses resultados numa biópsia, né? E diagnosticou um câncer na forma mais inicial possível, numa cirurgia de mamoplastia. Então ela ia fazer uma coisa estética e acabou identificando. Então, no final das contas, assim, era tão precoce o tumor que nos exames não chegou a identificar.
Então foi interessante isso, que acabou, na verdade, pegando um momento mais inicial possível. Obviamente, assusta a paciente, assusta os familiares, assusta até o médico. Mas assim, é muito interessante que a gente não teve a negligência de não falar assim, é uma cirurgia estética e não vamos... Sim, com certeza. Então, ter esse cuidado também, até da parte nossa da cirurgia estética também, de mandar esse material para análise, para fazer essa investigação de uma forma muito legal. Que ótimo. Bom, e agora sim, entrando no nosso tema central, o que é exatamente a reconstrução mamária e em que momento ela pode ser feita? Legal, vamos lá. Hoje em dia é muito interessante que a reconstrução mamária ideal é aquela reconstrução feita junto na cirurgia de retirada da mama. Toda cirurgia de câncer de mama precisa retirar toda a mama? Graças a Deus não. Então a maior parte das cirurgias mamárias para pós-câncer, né, que a paciente vai retirar às vezes um pedaço, que a gente chama isso de um quadrante ou uma nodulectomia. Às vezes imagina que se a gente for tirar menos que uns 15% da mama, dá para poder usar o próprio tecido mamário ali, não precisa de uma reconstrução grande. Entendi. Então o próprio tecido mamário é reajeitado e acaba fazendo o preenchimento daquela região. Às vezes para cirurgias que a gente vai precisar tirar mais do que esses 15%, 25%, às vezes precisa de procedimentos um pouco maiores. Obviamente dá para usar em alguns casos táticas de mamoplastia para poder também reconfigurar, levantar o tecido que estava flacidez para poder preencher, mas às vezes em alguns casos precisa de tirar toda a mama. E aí são os casos mais desafiadores, que a gente vai ter que devolver o volume, formato, tudo. Então, o diagnóstico melhor, então o diagnóstico, o tratamento melhor seria no mesmo ato da cirurgia de retirada. Então, quanto mais precoce... Já faz o implante. Já faz, não necessariamente implante. Por que acontece? Imagina que, principalmente as técnicas mais modernas de retirada de mama, que antigamente tirava tudo. Então, tirava desde o músculo peitoral, tudo. Então, normalmente até para evitar, eu acho, uma recorrência. Também para evitar a recorrência. Mas, por exemplo, assim, nas técnicas mais atuais, uma boa parte da musculatura é preservada. Não é tão agressivo que nem era nos anos 60, vamos falar assim. Então, essas cirurgias que são menos agressivas, realizadas hoje em dia, normalmente tem complemento de radioterapia. Entendi. Então, a radioterapia vem logo depois e complementa a cirurgia para diminuir risco de recorrência, de ter voltado. O que acontece a prótese, ela sofrendo os efeitos da radioterapia, ela vai ter contratura, ela vai ter a rejeição. Entendi. Então, na maior parte dos casos, quando a gente sabe que vai ter radioterapia como tratamento, a gente acaba colocando um negócio chamado expansor. Então, o que acontece? Imagina que é como se fosse uma bexiguinha, uma prótese, mas ela não é de silicone, e ela é injetada líquido lá, para quê? Porque tirou o tecido mamário. Se eu faço radioterapia, essa pele vai colar e eu não consigo fazer a reconstrução depois. Então, eu coloco como se fosse uma bexiga temporária, para manter o espaço, né? Para manter o espaço, para manter a pele esticada. Daí, por exemplo, uns 15 dias, a paciente já está cicatrizada, ela vai ser encaminhada para radioterapia quando tem indicação. Beleza, então às vezes, por exemplo, 40, 50 sessões de radioterapia para poder, na verdade, estar pronta para fazer a segunda etapa, que é a troca do expansor para a prótese. Então, por exemplo, a maior parte dos pacientes de reconstrução, às vezes precisa de 2, 3 cirurgias. Esse expansor, ele tem validade? Tem. Porque tem que fazer mais de uma cirurgia, então. É muito raro. Quando essas cirurgias são grandes, que nem essa que tem que tirar tudo, e que vai para a rádio, eu já vou planejando que eu tenho que fazer 2, 3 cirurgias. Então, esse expansor é assim, ele permite que a pele não cola, porque imagina que se você tirou o tecido mamário e deixou cicatrizar, aquela pele cola. E daí o que acontece? Ela não distende depois que nem uma pele normal para poder colocar a prótese. Então esse expansor é para isso, é para deixar esticadinha a pele. E manter o volume ali até a pessoa poder pôr a prótese. Com certeza. Então normalmente assim, é um tratamento que às vezes o cirúrgico, ele é prolongado, demora às vezes 1 ano até. Fez a primeira etapa, vamos pensar assim, a paciente então ela é liberada pelo cirurgião plástico para poder fazer o tratamento dela, complementação. Depois que ela terminou a radioterapia, que daí a gente vai poder reavaliar. A pele ficou muito machucadinha ainda na radioterapia, tudo. Então, normalmente, a gente ainda tem que esperar quase uns 6 meses, para você ter uma noção, no término da radioterapia, para a gente poder fazer uma cirurgia segura.
E daí, por exemplo, a gente vai, o expansor está na posiçãozinha certinha, tira o expansor e consegue colocar a prótese. Normalmente levanta a mama, às vezes usa alguns artifícios, tipo gordura, para poder, na verdade, fazer enxerto. Então, são detalhes. O bom é que esteticamente tem essa possibilidade, né? Sim, claro, você vai melhorando. Obviamente, eu sempre falo que é difícil porque a gente está lidando com uma mama que é doente, que sofreu efeitos da radioterapia, que vão deixar aquele tecido mais inelástico, mais firme. Então, eu sempre falo que quando a gente chega num resultado muito próximo de uma cirurgia estética, a gente fica feliz da vida, mas é muito complexo, porque assim, não é a mesma ideia de uma cirurgia estética. Não que a gente não queira, mas os tecidos, eles são traumatizados, tudo. Então, sempre tem uma certa diferença, eu falo. Mas, então, feliz, vamos lá, duas cirurgias para poder, na verdade, terminar. Às vezes até uma complementação, às vezes futura, de um enxerto de gordura para poder melhorar. Então, são coisinhas que acontecem. Mas não são essas únicas técnicas, né? Então, por exemplo, tem cirurgia de reconstrução de mama que a gente não precisa de prótese. Como? Existem técnicas, vamos falar assim, quando tem indicação boa, imagina você usar o músculo e a pele do abdômen, para quem, por exemplo, tem uma flacidez tipo, o suficiente para poder fazer uma abdominoplastia. E daí você, por exemplo, você aproveita o próprio tecido, né? Você aproveita, roda esse tecido do abdômen, vem para a região da mama. Então, isso chama... não corta e... Na verdade, você não corta e tira, você roda ele por dentro. Você faz como se fosse um túnel, tira esse músculo, na verdade, vai ficar preso na pele da barriga, e ele por dentro ele roda para poder fazer o volume. Mas assim, não são todos os pacientes que têm essa sobra de pele, Sim. não são todos os pacientes que às vezes tem uma característica da mama contralateral, de ter uma característica que vai ficar bacana. Então, assim, você tem que levar... um tratamento individualizado mesmo. Muito individualizado. Então, você tem que pegar cada caso um caso para poder alinhar. Em alguns casos, por exemplo, que nem eu falei no começo, imagina uma paciente que tem um seio muito volumoso e que acaba descobrindo um câncer. Então, às vezes dá para poder fazer técnicas. Você faz técnicas, vamos falar assim, como se fosse de mamoplastia redutora, e você, remaneja o tecido mamário para poder fazer uma nova mama, e daí ela não tem prótese, ela não tem nada para poder dar problema para ela. Então acaba sendo muito bacana. E isso tudo, as mulheres, elas têm isso pelo SUS ou não necessariamente? Tem. Então, assim, existe uma lei que existe cobertura para reconstrução mamária em todos os casos de câncer, inclusive pelo SUS. Então, cobertura, por exemplo, para reconstrução mamária, para cirurgias de convênio também. Então, hoje em dia... no convênio também. Convênio também. Então, por exemplo, cirurgias de mama que são autorizáveis via convênio são deformidades adquiridas da mama, inclusive câncer de mama. Então, se teve um defeito grande, existe cobertura via convênio também e via SUS. Então, assim, é interessante que, inclusive, funciona muito certinho. Eu já, durante muito tempo, eu acabei, até aqui em Rio Claro, eu já trabalho com reconstrução mamária aqui em Rio Claro há 15 anos e durante um tempo, inclusive, eu fiz e prestei serviço para o SUS daqui. Legal. E que funciona muito legal. Então, normalmente o paciente vai ser encaminhado para o mastologista. O mastologista vai ter a indicação, de acordo com várias características do câncer, qual vai ser a conduta. Se vai ser tirar um quadrante, se vai ser tirar um tecido mamário inteiro, ou se ela vai ter que fazer só quimioterapia, que às vezes existem essas indicações, não ter que ir partir para a cirurgia. Então, são vários protocolinhos dependendo do tipo de câncer, estadiamento que o mastologista acaba fazendo. Bom, muitas mulheres têm medo, acredito eu, da cirurgia e às vezes acham que ali elas não podem fazer a reconstrução. E isso é um mito, né? Sim. Porque, pelo que você explicou agora, é bem... É interessante que, assim, hoje em dia a gente vê muito menos, mas eu lembro da minha formação de residência em cirurgia plástica e que a gente recebia pacientes, às vezes, que passaram por aquele momento de não ter tido a reconstrução no mesmo tempo da mama, da retirada da mama. Talvez porque não teve acompanhamento. Talvez sim, mas, por exemplo... às vezes, informação. Mas na época, talvez, por exemplo, eu já devo ter terminado há uns 16, 17 anos que eu terminei minha residência. Então, por exemplo, às vezes, tem alguns lugares do Brasil, às vezes, que não tem tanto acesso, facilidade para poder, às vezes, fazer uma reconstrução. E isso, na verdade, limitou bastante. Eu lembrava, assim, eu não vejo faz tempo, graças a Deus, mas pacientes sem a mama
e que já tinham feito radioterapia, a gente tem que fazer a reconstrução depois. Então é muito mais complexo, porque aquele tecido, na verdade, ele não está com expansor, eu vou ter que levar uma cirurgia muito mais complexa para poder reconstruir. Então, o ideal que a gente estava conversando no começo, sim, é que o planejamento da cirurgia pode até não terminar, mas que o planejamento entre o mastologista e o cirurgião plástico sejam feitos no mesmo ato, na primeira cirurgia. Então, sem medo. Hoje em dia, sem medo, dá para poder, na verdade, ter bons resultados, até quem já teve essa infelicidade de ter operado, ter ficado sem a mama e não ter tido a reconstrução imediata, mas pode ficar sem medo, que tem como reconstruir também. Reconstruir tanto a mama quanto a autoestima também. A mama está muito vinculada, né, com feminilidade, então a gente, como homem, é difícil a gente imaginar o quanto que afeta emocionalmente, né, a mulher. Mas a gente já viu muito isso, né? Então, por exemplo, a gente imagina o quanto que isso sim afeta a autoestima, a feminilidade, né, o poder, né? Acho que sim. E aí, em relação aos avanços, o que a medicina tem trazido de avanço na reconstrução da mama? Acho que assim, o primeiro fato é diagnóstico precoce para poder ter cirurgias menores. Sim. Né? Então, por exemplo, tem alguns conceitos realmente, quanto mais diagnóstico precoce, você vai ter um tratamento mais tranquilo para poder realizar. Mas, por exemplo, a gente nota que tem hoje em dia, inclusive, quimioterapias que elas praticamente somem com o tumor. Então, a gente até faz uma cirurgia complementar, mas a gente já sabe que faz controle na ressonância, por exemplo, o tumor já não está mais lá naquela quimioterapia pré-operatória. Então, são ótimos avanços das medicações quimioterápicas, isso ajudou bastante. Então, por exemplo, às vezes a cirurgia precisa ser menos agressiva do que o planejado inicial, porque o tumor ou reduziu muito, ele desapareceu. Entendi. Mas aí faz a cirurgia como complementação. Mas, por exemplo, a própria trauma, que é a radioterapia também, antigamente, fazia uma radiodermite na pele, a pele ficava queimada mesmo, né? Porque era muito intenso na tentativa de fazer o tratamento, mas teve um controle, evolução nessa parte. E na parte de cirurgia também. Então a gente trabalha muito hoje em dia com a história da gordura. Não sei se você já escutou falar alguma coisa sobre isso, Larissa. É o seguinte, hoje em dia tem a parte do que a gente chama que é efeito regenerativo de gordura. Então, o cirurgião plástico trabalha muito com isso, né? Então, a lipoaspiração é nossa rotina, né? Toda cirurgia tem uma certa lipoaspiração. E a gente... eu lembro na minha que a gente tirou de um lugar e colocou em outro. colocou no outro. Então, por exemplo, assim, isso aí é o que a gente chama de lipoescultura, né? Vamos pensar assim, que você tira de um lugar que é onde está incomodando para poder preencher onde está precisando. Mas vamos pensar o seguinte, hoje em dia a gente já consegue entender que dentro dessa gordura tem poder regenerador. Então, por exemplo, avançou muito que essa pele, por exemplo, que tem os efeitos da cirurgia, efeitos da radioterapia, ela pode melhorar a elasticidade, ela pode melhorar a textura com gordura. Então, não só como um preenchedor. Então, por exemplo, a gente trabalha... Para melhorar a qualidade mesmo. A qualidade. Então, esse é um avanço muito legal. Então, tem outros usos, né? Para rosto, para mãos, muito bacana em gordura. Mas em poder regenerador. Mas o poder regenerador, vamos falar assim, da gordura é um negócio que avançou absurdamente. Então, a gente melhora a qualidade de textura de pele, aquela pele rígida, na hora que você faz um tipo de enxerto, mas não no sentido de enxertar para volumizar. Entendi. Mas você trabalha uma gordura, vamos falar assim, muito fininha, já quase sem a célula do adipócito, só tendo aquilo que tem de melhor ali, que é célula-tronco, são fatores que vão melhorar. Mas aí é um tratamento da gordura antes? Na verdade, assim, a gente acaba purificando essa gordura. Entendi. Então, existem hoje em dia como se fosse alguns filtros que você vai tirando o que não precisa, que dá volume, e você transforma aquela gordura num líquido, então ele não dá volume. É um líquidozinho, vamos falar assim, que ele vai lá... Vai tratar a pele. Que vai tratar a pele. Que então, legal. assim, isso avançou bastante. Obviamente, por exemplo, próteses, as cirurgias, elas ficaram mais avançadas por causa de material que vieram, mas as próteses ficaram mais modernas também. Então é bem bacana. Então, teve um avanço, sim, bem interessante nessa parte aí para melhorar o resultado. Maravilha. E aí, depois da reconstrução, quais são os cuidados ali que a mulher ela tem que ter para garantir a recuperação boa, né?
É interessante, né, que hoje em dia todo mundo já entende que a ideia da cirurgia é importante, vão, sei lá, 2, 3, 4 horas operando, mas como a paciente vai estar daqui um mês, vamos falar assim, depende mais desse um mês que ela vai passar se cuidando do que de mim. Do que ela vai fazer, né? Claro. Do que o médico orientar, né? Ela Claro. fazer. E é muito interessante isso, porque normalmente essas pessoas são muito cuidadosas, né? Então, por exemplo, elas já estão com receio na quimioterapia de ter tido uma infecção, porque é baixa imunidade. Tá. Então, elas já têm esse cuidado. Elas já entenderam que, por exemplo, às vezes os hábitos ruins puderam predispor ela a ter o câncer. Então talvez ela já tenha melhorado a alimentação. Com certeza, que inflama muito mais a cicatrização. Então o paciente às vezes está naquele sobrepeso e ele sabe que aquele sobrepeso também influenciou às vezes até no câncer. Ele já conseguiu perder e que isso vai influenciar na recuperação. Então esses cuidados já são muito interessantes. E assim, a gente tende sempre a educar. Acho que o paciente ele tem que ser educado previamente. A gente não pode cobrar o que ele não entende. Mas, por exemplo, se a gente educou ele o suficiente para ele poder falar assim, ó, você vai ter que fazer esse repouso de braços, às vezes fazer uma drenagem linfática que precisa, tudo para você ter uma recuperação. Seguir, né? Com certeza. Mas é importante isso. E normalmente os pacientes eles acabam fazendo tudo certinho. Eles recuperam muito bem. Eu acho que os pacientes, na verdade, não oncológicos, eles são mais rebeldes, tá? São mais rebeldes, tudo. Mas esses pacientes, eles acabam se comportando direitinho. Legal. Eu tenho uma pergunta que não está aqui. Tem algum índice de... Porque assim, já fiz a reconstrução, né? Já passei pelo processo da rádio, tudo, fiz a reconstrução, fiquei bem durante um tempo. Tem casos assim que aí depois... Aparece. De novo, no mesmo lugar ou na outra mama? Aparece. Imagina que é o seguinte, né? Então, por exemplo, assim, depende do tipo de tumor, né? Tem alguns tumores que eles têm um índice de recidiva maior. Mas isso daí eu já estou sabendo lá no começo. Tá. Então, os tumores assim, eles assim, vamos pensar, tem uma parte que é ambiental. Então, normalmente eu falo ao paciente que tem um câncer de mama, um fator ambiental, normalmente aparece com 50, 60 anos, tudo. Então, é um paciente que não deve ter uma genética que é favorável. Entendi. Então, é um paciente que às vezes, assim, tipo, teve alguns fatores na vida que acabou favorecendo uma mutação e fatores virar um câncer. Externos, não é de genética. É aquela história, é o cigarro, Sim. é o álcool, né, a alimentação, então tudo isso influencia. Tranquilo. E tem um fator, vamos falar assim, alguns tipos de cânceres que, na verdade, quase uns 20%, se eu não me engano, que eles têm uma característica genética. Então, elas têm uma mutação num gene, e esse gene, na verdade, ele predispõe uma chance muito grande de ela transformar um câncer de mama no futuro. Então, por exemplo, já tem conhecido, que é o BRCA1 e 2, por exemplo. São genes específicos, tem outros genes também que têm vínculo com isso. Então, por exemplo, normalmente essa paciente, ela já conta para mim, fala, minha mãe teve câncer com 40 anos, Tá. Eu tenho uma irmã, uma tia, por exemplo, de primeiro grau, tipo, com menos de 50 anos teve. Entendi. Entendeu? Então, normalmente, você tem como, inclusive, fazer pesquisa disso. Tem um teste, chama teste genético, e esse teste genético, ele mostra. Tem outros tipos de câncer que dá para poder ver. E daí, assim, inclusive foi o que aconteceu com a Angelina Jolie. Então, por exemplo, verdade. A Angelina Jolie, ela tinha uma alteração provável, não sei o exame certinho dela, mas muito provavelmente ela tinha uma alteração com um risco grande de câncer de mama e ela optou profilaticamente por retirar as duas mamas. Então, isso diminui em 99% o risco de câncer. Ainda assim, existe risco. E daí que você tinha me perguntado, por exemplo, imagina que o paciente fez um tratamento desse, ele não está de alta amanhã. Ele está com acompanhamento, Ele está com acompanhamento. Verdade. Então, assim, dependendo, eu posso estar enganado, mas são entre 5 e 10 anos de acompanhamento, dependendo do tipo de câncer. Então, o que esse acompanhamento faz? Então, por exemplo... Continua os exames, Com certeza. O oncologista ou o mastologista que faz essa parte também do paciente, não faço essa parte, ele acaba, na verdade, pedindo vários exames para poder ver. Exames de sangue pode ser que mostre uma alteração que seja suspeita,
ou mamografia. Até uma mama inteira retirada dá para fazer mamografia, porque às vezes pode ver alguma alteraçãozinha. E toda alteração suspeita, começar a investigar de novo. Sim. E aí essa pessoa ela pode passar por todo o processo de novo, sem problema? Eu tenho uma paciente muito querida, ela vai saber se ela escutar, e ela conta uma história que ela tinha tido um câncer uns 15, 20 anos antes, e ela apresentou novamente na mesma mama 15, 20 anos depois. Tá. Então, ela teve que passar por 2 cirurgias em tempos diferentes, tinha feito radioterapia antes, fez um tratamento menor na primeira vez, na segunda vez a gente acabou tendo que tirar mais e fazer a reconstrução com prótese. E ela é uma querida, eu lembrei dela agora aqui. Legal. Acabou. Agora para encerrar. Tá de Nossa, boa, tá gente? muito legal. Tá. Porque eu tô entendendo. É legal saber. É legal saber. É legal porque às vezes vem história, tudo, né? Às vezes vem. É bacana disso, né? E é um mundo que ninguém conhece. Você fala assim, por exemplo, vocês já viram falar de expansor? Não, então. Pra mim, era a parte antiga, que tipo, as mulheres tinham que tirar tudo, ficavam mal pra caramba, aí depois de não sei quanto tempo vai poder pôr ou não sabia, né? Uma incerteza. E assim, evoluiu bastante. Hoje em dia, por exemplo, tem principalmente alguns tipos que você consegue investigar bem no começo e fazer a retirada, você não consegue diagnosticar que tinha câncer, juro. Parece cirurgia estética. Mas não é todo mundo. Então, assim, depende do tamanho da mama, depende de flacidez da mama. Então, tem vários detalhezinhos, assim, que às vezes impactam nisso. E é difícil, né? Porque a vontade é sempre entregar... Imagina pra mim, que sou perfeccionista, né? Então, eu trabalho com isso o dia inteiro. Eu calculo centímetros, milímetros. Então, na hora que tem pequenas assimetrias de coisas, a gente sofre junto também. Mas independente é algo que pode acontecer, né? É uma pena, mas pode acontecer. Mas tem vários casos que dá para poder ter um resultado bem interessante, sim. Que ótimo. E, doutor, para encerrar, o que o senhor diria para as mulheres que estão passando por tratamento agora, né? Ou que tem medo de enfrentar essa fase aí, para a gente encerrar? Eu vejo muitas que chegam no consultório, e quando elas chegam no consultório, normalmente elas já estavam fazendo químio antes da cirurgia. Elas chegam que a gente chama de químio neoadjuvante, então é antes da cirurgia. E a gente sabe que na verdade, elas trazem uma expectativa muito grande, às vezes um medo muito grande de passar pela cirurgia, elas já estão superando aquela história da químio, elas têm um acompanhamento normalmente da família, vem às vezes um familiar, que é muito importante, às vezes o marido, às vezes um familiar mais para uma mãe, por exemplo. E eu falo que assim, sabe, força é muito importante, que você se apoie, né, para quem está passando por isso, se apoie em quem esteja próximo de vocês, pode ser um amigo, pode ser a família mesmo, e que tudo é uma fase. Aquela paciente que chega lá sem cabelo, às vezes com a autoestima lá embaixo, e que daqui a um ano ela vai ser diferente, ela vai aparecer diferente, e é tão grato que quando a gente olha, por exemplo, na ficha de admissão do paciente, que tem a foto da paciente, a primeira vez que ela passou comigo, ela estava careca. Então, eu falei assim, passa. E eu mostro isso às vezes para os pacientes, falo, essa que saiu aqui agora, ela tá carequinha, não, ela não tá carequinha, ela já tá com cabelo, mas olha como é que ela chegou, ela tá que nem você aqui agora, ela chegou é esperança, careca, né? É esperança, que é o que essa pessoa precisa na hora que ela chega lá. Com certeza, então vai passar, força no tratamento, confia em Deus, confia no médico que tá tratando que você de você, escolheu, que você né, para cuidar de você. Com certeza, acho que assim, não diminuir a esperança nunca. Que lindo. Então é isso, doutor Marcelo, muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora, né? Que é isso, eu que agradeço, Larissa, adorei. Obrigada por ter vindo, por ter tido um tempinho para a gente conversar sobre isso. Foi um prazer. A gente fica no dia a dia, a gente acaba esquecendo, né, de parar para conversar, mas é muito legal. E da importância para a gente levar essa informação para muitas pessoas. Né? Com certeza, eu agradeço mesmo de coração. Cuide da sua saúde, incentive outras mulheres e nunca deixe de acreditar no recomeço. E até o próximo episódio.